Tô devendo duas ainda questões ainda. Pronto, pessoal, agora sim, tá gravando, tá? Beleza, professor. Então vamos lá, vamos corrigir. As questões. Essa correção é só para passar nervoso, professor. Nada. Ah, né? Passei bastante nervoso, professor. Fui mal pra caramba. Sei como eu errei umas 3 questões, não sei como. Não sei se eu interpretei mal, não sei. Interpretou mal. Certeza. É. Vamos lá, pessoal. Todo mundo fez isso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Quem foi mal aí na atividade, pessoal? Eu. Todo mundo. Ah, todo mundo não, porque a maioria aqui foi bem. Tô brincando, professor. Eu fui mal. Eu fui mal. A Nilda chutou. Todas. Já falou para mim que chutou. Aham. Professor, Quem pelo que eu fiz, eu acertei só 2 questões. Fui muito mal. Lucas? Isso. Deixa eu ver. Acertou duas, Lucas. Aí. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Tá. A primeira questão. Senhor. Sim. A primeira questão não era para ter dúvida, né? Ou era? Professor, Não, aqui no Abra, professor, não era para ter dúvida, né? Era só ler o enunciado direito, mas aí o preguiçoso aqui, né, vai ler de qualquer jeito e aí responde errado. Imposto é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei, cobrada mediante atividade administrativamente vinculada, administrativa e plenamente vinculada. Então, ó, primeiro que a gente tem que pensar, imposto é toda prestação pecuniária. O que é toda prestação pecuniária? Só imposto é prestação pecuniária? Não. Não, né? Não. Custo, taxas, contribuições, todas são prestações pecuniária compulsória. Então, logo, entende-se que não pode ser a definição de imposto. Primeira aula que nós tivemos foi exatamente sobre a definição de tributo. Imposto é espécie de tributo que é gênero. Tributo, que é toda a prestação pecuniária compulsória, porque engloba imposto, engloba taxa, engloba contribuições. Perfeito, professor. Isso mesmo. Era só trocar imposto por tributo e acabou, tá vendo? A única coisa que eu fiz aqui foi colocar em negrito prestação pecuniária compulsória e plenamente vinculada para ver se vocês iam embarcar na frase. Ah, essa frase está em negrito, eu vou lá olhar se está certo essa frase. Já está certo, então é verdadeiro. Professor, para falar a verdade, eu não sei exatamente quais são as questões que eu errei. Eu teria como Então, ver no meu mapa. essa é uma questão Lucas, fácil. essa, por exemplo, você errou. Eu errei essa aí, professor? Errei, né? O Lucas errou essa. Eu errei essa também. Leandro também errou essa. Eu errei, foi justamente, eu corrigi essa aí, depois eu fiz as anotações. Eu falei, não, peraí, eu fiz uma coisa e errei. Fiz a mesma confusão, relaxa. Então, é por isso que eu falo sempre, pessoal. Não é que vocês não saibam. É que na prova uns fica nervoso, outros vai no excesso de confiança, outros têm preguiça de ler a questão e analisar. Pessoal, Perfeito. prova da OAB, para quem já fez aí, sabe que é no detalhe que você vai passar. Eu senti uma indireta nesse de preguiça aí, viu? Vai ficar assim. Mas é isso, pessoal. Prova da OAB é no detalhe. Então, vocês têm que pegar essas questões e aproveitar até mesmo para treinar, poxa.
Beleza, professor. Porque artigo 3º do Código Tributário Nacional, primeira aula nossa, nós ainda dividimos, né, os elementos do conceito de tributos, né? Então era para estar muito bem gravado essa daí. E mesmo assim, se eu pegar essa questão aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 da turma do sétimo erraram. 1, 2, 3, Fui eu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da turma do 10º, 12 pessoas erraram essa questão, pessoal. É muita gente para uma questão que nós falamos diversas vezes, nós mastigamos essa definição de tributos, né? A nossa disciplina é tributos em espécie. Não dá para vocês não saber a definição de tributos. Então, essa é uma questão falsa. Falso. A segunda questão. Conforme corrente tripartite, os tributos se classificam em imposto, taxas e contribuições especiais. E aí, pessoal? E essa aqui é a grande maioria. Falsa. Essa é uma questão Contribuição de falsa. melhoria, era o correto. É falso. Melhorias, exatamente. De melhoria? Isso eu acho que eu acertei, professor. Essa você acertou, Lucas. Essa eu achei tranquila. Essa aí eu acho que acertei também. Mas teve gente que ainda errou, né? Essa eu acertei. Certeza que eu acertei essa daí. Aí, se eu fosse o senhor, eu repetia essas questões na prova, para ver mesmo se a gente aprendeu. Gravou, né? É isso aí, Felipe. Olha só, imposto é um tributo vinculado, cuja obrigação está vinculada à geração de renda. Questão 3. Não, porque não é todo imposto que está ligado à renda. É o mesmo esquema da primeira questão. Essa daí é quando o tributo, o imposto está vinculado a uma contraprestação do Estado, né? Então, essa é uma questão falsa. Como que é, Leandro? O imposto vinculado, ele tem que estar vinculado justamente a uma contraprestação do Estado, né? Específica, como, por exemplo, essa melhoria aí da rua, né? Aquele metrô que vai passar na sua porta. Mas o imposto não é vinculado. Não é imposto. Pessoal, imposto não é um tributo vinculado, né? O que é um tributo vinculado, pessoal? É um serviço que já, sei lá, já foi determinado. Imposto vinculado é aquele que está ligado a uma contraprestação. É uma contraprestação do Estado. Sim, como, por exemplo, uma melhoria do metrô, da rua, não é isso? Essa é uma contribuição, né? Mas aqui também tem essa natureza de imposto vinculado, mas não necessariamente, tá? O imposto vinculado são as taxas, né? Os tributos vinculados, desculpa, são as taxas, aquela onde você paga e aí sim tem uma contraprestação do Estado. O Estado, no seu exercício de polícia, muitas das vezes cobra a taxa, mas dá a contrapartida. Tá? Então, o imposto ele não é um tributo vinculado, tá? Cuja obrigação está vinculada à geração de renda. Né? Ainda que o imposto de renda seja gerado em cima de renda, mas não é vinculado, porque não tem uma contrapartida. O Estado simplesmente, seu poder de império, vai lá e cobra. Diga. Isso eu acho que eu acertei. Esse você acertou. Então eu errei os demais.
Esse o seu Leandro errou, né? Essa eu coloquei falso. Não, mas você colocou verdadeiro. Coloquei verdadeiro? Hum? Ué, então foi a 3 que eu errei, então? Eu achava que era a 4 que eu havia errado. Pessoal, alguém mais tem dúvida nessa questão? Eu não. Ah, eu não tenho dúvida não, porque eu errei, agora eu não tenho mais. Falso. Vamos para a quarta. Contribuição de melhoria tem como fato gerador o total investido pelo ente público na elaboração de determinada obra. Errou essa, né, Lucas? Errei. Essa eu acertei, professor. Mereço 2 pontos a mais. Teve bastante gente que ficou com dúvida nessa, né? A valorização imobiliária e não o total investido. O pessoal tem que pensar o Depois da... seguinte: se eu tiver que pagar o tributo em cima do total investido pelo ente público na construção de uma obra, quanto que eu vou pagar de imposto? Muito. Imagina o metrô, que você investe bilhões. Milhões. Então, contribuição de melhoria, e se você parar para pensar, contribuição de melhoria, é porque ele tem essa natureza de estar vinculado à melhoria, a uma determinada obra que vai trazer melhoria, tá? Mas se você parar para pensar, essa contribuição, ela é uma espécie de um imposto de renda. É como se fosse um imposto sobre a renda gerada. E o que é a renda gerada? A renda gerada é exatamente a valorização. Então, se você tem um imóvel de 100 mil, por conta dessa obra passou a valer 110 mil, esses 10 mil é renda. Esses 10 mil, essa valorização é renda, né? Tanto que ela tanto vai ter a contribuição de melhoria, né, na qual a alíquota vai ser estipulada, né, dentro de legislação própria, mas também tem o ganho de capital, né? Quando você ofere um valor a mais no teu imóvel, você deve fazer o ganho de capital e pagar o imposto de renda também sobre esse ganho de capital. Então, na verdade, você oferiria ainda imposto de renda aí de 15% sobre os 15, a diferença aí, os 10 mil aí que valorizou o imóvel, tá? Tranquilo? Isso aí eu chutei. Quem chutou? Eu. Não, essa eu não chutei, não. E a última, pessoal, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal podem instituir empréstimo compulsório em situações tais como guerras externas ou sua iminência, calamidade pública que exige o auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis, conjuntura que exige a absorção temporária do poder aquisitivo. Falsa ou verdadeira? Falso. Isso é falso, né? Falso. Falso. E aí, pessoal? O Flávio, tá aí? Falso, professor. Compete somente à União. Você não fez atividade, Flávio? Não, Flávio fez.
Na verdade, professor, eu achei que teria duas tentativas isso aí. Quando eu vi no final, era uma só. É falso e verdadeiro, né? Não dá para ser duas tentativas. Você faz o primeiro lá, errou, aí você faz a segunda, você acerta. Essas atividades do AVA, geralmente você tem duas tentativas, entendeu? Então, não me atentei a isso. Gente, 50%. Você tem 2 chances, dá 100%. Entendeu? Gente, atividade quando é falso e verdadeiro, não dá para ser duas tentativas. Você faz uma, você errou, na segunda você acerta. Mas aí ia ser bom, não era, professor? Aprendizado, entendeu? É bom para a pessoa acordar da próxima vez, né? Então, por que essa aqui é falsa, pessoal? Só a União tem direito de... Só a União. A competência é somente da União para instituir esse tipo de empréstimo compulsório. É isso, né? Todas as questões foram discutidas em sala de aula, todas as questões estavam nos slides, como eu sempre falo, eu não trago nada fora dos slides. Todas falsas, né? Se alguém chutou todas verdadeiras para tentar certificar com 50%, dançou, que aí zerou. O pior é que não foi essa tentativa, professor, que eu fiz. Eu te juro que eu pesquisei muito, viu? Não tenho vergonha de falar, né? Nossa. Mas eu não falei nada. Não, mas eu sou sincera, não tem por que omitir, né? Mas é coisa de louco, né? Mas enfim, é uma experiência que eu vivi diferenciada aí no direito tributário, vamos que vamos, né? Na próxima eu vou ficar mais atenta, porque parecia que, nossa, principalmente aquela que a Karina comentou aí, que era sobre, tipo, melhorias, né? Contribuições, construir metrô, isso e aquilo. Jurava que aquilo era verdadeiro. Mas enfim, foi, né? Não, nós discutimos na sala, ainda falamos que era sobre a valorização, né? Que é a base de mas cálculo. foi isso que eu lembrei, entendeu? Na hora eu fiquei lembrando da sua aula e fui chutei o balde, entendeu? Mas e aí foi lá e tacou verdadeiro em tudo. Porque para mim aquilo ali tudo dava verdadeiro. Quando eu achava o falso, eu falava, meu, mas será? Sabe aquela dúvida horrível que você fica? E pesquisava, via, falei, meu, não é possível. Mas fazer o quê, né, professor? Deixa eu ver, pior que você levou o quê? Levou 51 minutos para fazer, ó. Foi um bom tempo. Pesquisei, não tô brincando, não. Eu não gosto de ficar chutando. Eu gosto de olhar, ler. Mas eu não sei, professor, também, eu ando dormindo muito mal, ando no meio de um estresse horroroso, então, esse ano, aliás, é um horror isso tudo. A Thalita fez em 1 minuto e 5 segundos. Tirou 8. Então, foi bem, né? Quanto tempo eu fiz isso aí, professor? Leandro fez em 52 minutos e 47 segundos. Caramba. Ô, professor, mas não estava tão difícil. Um exemplo, quando você fala assim, o imposto, começava uma das questões com imposto. Não é imposto, é tributo. Né? Então, assim, estava cheio de pegadinha. Você também, né? Você teve esse tempo de preparar pegadinha para a gente? Mas, Jean, meu ofício é dar a matéria e elaborar a prova, Jean. Realmente, professor, me perdoe, mas eu achei uma pegadinha horrorosa. Sério. Tinha muita questão aí que deixava eles confusos, sabe? Mas olha, pessoal, a grande maioria foi bem, né? Foi sorte no chute. Não, mas... Não, professor, eu não fui no chute, não. Eu li. Eu li mesmo, eu não fui no chute, não. Eu posso não ter demorado para fazer, mas eu não fui no chute, não. Eu li. Tanto que essas pegadinhas aí estavam sempre nas iniciais. Jean, você tirou 10, Jean. Jean foi tudo no falso, Então, tá certo, Jean? Parabéns. Mas é porque professor, todos tinham pegadinha. Slides pra gente? Oi, quem está falando? Oi, professor. Terezinha. Professor, você pode mandar o slides pra gente? O quê? O slide? Os slides. Pode mandar? Eu demorei bastante para poder conseguir responder, viu?
Terezinha também acertou Oi, tudo. Terezinha. Oi, Bom, todo vamos lá, mundo. vamos falar de Todo mundo ICMS bem? agora, né? Tchau. Vocês têm que se habituar a isso, pessoal, porque a prova vai ser 20 questões de falso verdadeiro. Agora foi só 5, né? A prova vai ser 20. Morri. E, ó, Denildo, não tem como ser Tem que duas chances. lembrar que tem a comemoração agora do 10. Não, professor, fique tranquilo. Da próxima vez eu vou ficar mais atento. Vamos lá, vamos falar do ICMS. Que tem bastante coisa para falar de ICMS. A última aula ficou claro para vocês a questão da elisão, da ilusão? Professor, só te cortando um pouquinho, a data da prova foi divulgada? Data da prova? Ainda não, né? 5 de outubro. 5 de outubro. Obrigado. Deixa eu ver vocês. É 5 e 6 de outubro, tá? Serão esses 2 dias. Perfeito. Biquinho a prova. Bom, última aula, então, nós falamos lá bastante do planejamento. A aula que vem a gente fala mais um pouco. Eu quero passar para vocês a forma contábil de tributação, tá? E a aplicação de cada uma das formas dentro da contabilidade. Mas hoje nós vamos falar de ICMS. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e prestação de serviços. Conceito. Então, o ICMS é todo tributo incidente sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços, tá? Esses serviços aqui, quais são? Aí a gente fala de serviços de transportes e fala de serviços de comunicação. Pessoal, quem tiver dúvida, pode parar, perguntar, beleza? Porque as questões da prova, dia 5 de outubro, tá aí, só tem mais 2 semanas, vai ser no mesmo esquema, falso ou verdadeiro. E mesmo sendo... não vai ser tudo falso dessa vez não, tá? Ser uma falsa, uma verdadeira, uma falsa, uma verdadeira. Então o cara pode acertar metade, 50%. Mas o importante é vocês pegarem no detalhe, principalmente o ICMS, que é de todos os tributos, pessoal, que tem, ICMS é o tributo mais complexo para se estudar. Quando nós estamos falando de tributos federais e municipais, não tem tanta complexidade, porque ICMS tem muitas diretrizes, tem muitas variáveis, né? Tem a Dani que está conosco aí, que é da área fiscal e conhece bem, sabe a dificuldade que é hoje se administrar ICMS. E quando a gente fala de planejamento tributário, inclusive, ICMS é uma das maiores fontes de planejamento tributário exatamente por essa complexidade que tem, né? Então, você conhecendo bem a parte de ICMS, isso para a empresa que opera com ICMS, né? Porque a empresa só de serviço, ela só tem o ISS, né? Salvo se for serviço de transporte ou comunicação, tá? Pessoal, energia elétrica é o ISS ou ICMS? ICMS. ICMS, energia elétrica é serviço ou é produto? Na verdade, acho que é os dois, né? É serviço. Porque a energia é um produto e a prestação de serviço também acho que é os dois, né, professor? A energia você consome? Consumo é um produto.
O ICMS sobre energia elétrica, tanto que quando a gente fala de imposto sobre circulação de produtos ou de mercadoria e serviço, o serviço trazido aí é só o transporte municipal, intermunicipal e a comunicação, porque ICMS é considerado, a energia elétrica é considerado um produto, tá? Disponibilizado aí para que você possa consumir. Tá? Então, quando a gente está falando de serviços, aqui nós falamos de serviço de transporte, serviço de comunicação. Daqui a pouco nós vamos falar de serviço de transporte, mas nós já vimos que transporte, para ter incidência de ICMS, é aqueles transportes intermunicipais e interestaduais, né? Os transportes dentro do próprio município não tem ICMS, tá? E o serviço de comunicação também, que aí nós estamos falando aí das radiodifusões, da outdoor, né, que comunicação visual, todos os serviços de comunicação que inclusive tem emprego de produto, né, tem a incidência do ICMS, tá? Tem alguns serviços de comunicação que não tem o ICMS, caso aí de provedores de internet, tá? Provedores de internet não tem ICMS? Tem só ISS? Isso, não tem ICMS não, só em alguns casos o ISS, sim. Tem outros serviços aí também que ele não tem nem ICMS nem ISS. Mas nós vamos falar sobre isso mais lá na frente. Então, olha só, a competência para o ICMS, o artigo 155 da Constituição Federal, ele traz lá, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre. E aí está lá no inciso 2, operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então, ainda que se inicie no exterior, finalizando aqui dentro, né, do estado, vai ser cobrado o ICMS no estado na qual finalizou quando ela vem do exterior. Tá? Então, isso é a disposição da própria Constituição Federal, no artigo 155, inciso 2. Não cumulatividade. Nós já falamos sobre não cumulatividade, mas vamos ratificar, porque vai cair bastante a questão de ICMS da não cumulatividade na prova, tá? O artigo 155 da Constituição Federal, ele traz parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2, nós acabamos de ler o inciso 2, né? Atenderá ao seguinte: 1. Não será cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviço com montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. Aqui o 2 ele fala da isenção e não incidência, salvo engano foi a Dani que perguntou a diferença de um e outro, nós vamos falar hoje, né? Salvo determinação em contrário da legislação, não se aplicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguinte, acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores, tá? Então, aqui quando a gente está falando da não cumulatividade, pessoal, o que é não cumulatividade? Bora lá, tenho certeza que vocês lembram. Quando eu repasso o produto, eu vou descontar o ICM que eu paguei, né? Eu só vou pagar mais o ICM do que eu adquiri, do que eu ganhei. Eu repassei o produto, ganhei um valor X, é sobre esse valor que eu vou pagar o ICMS. Gislene? Você deu exemplo na aula sobre isso, quando quem paga o ICMS não é a empresa que vende o produto, e sim o consumidor. Sim, mas aqui nós estamos falando da não cumulatividade, né? O ICMS ele é um imposto não cumulativo.
Diferente dos demais impostos, né? Como PIS, COFINS, imposto de renda, o próprio ISS, né? Embora que o PIS e COFINS hoje, quando você tem opção de lucro real, ele também é não cumulativo, tá? E o que é não cumular imposto, pessoal? Pessoal, isso é Cobrar importante duas vezes? para prosseguimento do estudo dos impostos. É a devida compensação do ICMS, professor? Isso. Não, quando a gente fala não cumulativo, não se acumula imposto, né, para ser pago nas operações posteriores. Então, você vai sempre abater aquilo que você já pagou na entrada, né? Então, sempre você vai subtrair o imposto que já incide, né, na compra da mercadoria. Então, sempre que você compra um produto para revender, na compra você tem ali ICMS, você tira o ICMS referente ao valor dessa compra, deixa ele lá guardadinho e na hora que você vai fazer a venda, você apura o valor sobre o total da venda, mas subtrai esse imposto que estava lá guardado, que você auferiu esse crédito na entrada. Isso é não cumular, isso é ser não cumulativo, tá? Porque imagina a fábrica vendeu um produto, tá? E aí, na hora da venda, ela pagou o imposto. Quando você comprou com imposto. Aí você revende esse imposto no total, e aí você vai aplicar o imposto sobre o total. Ou seja, você está pagando ICMS sobre aquilo que a fábrica, na hora que passou, já vendeu. Então, aí já seria bitributação, ok? Isso a gente está falando de acumular, né? Isso aí é cumulativo. A gente está acumulando a mesma base para tributações posteriores, tá? Então você imagina que o ICMS 18%, ao final de 6 operações, acabou o produto, foi tudo no imposto. Então, exatamente por isso que ele é um imposto, ele é um tributo não cumulativo. Porque senão o produto no final você tem que doar para o Estado. E aí vem de encontro aquele princípio do não confisco, lembram? Da capacidade tributária, do não confisco. Então, ele será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviço com o montante cobrado nas anteriores. Por quê? Quando a fábrica te vende um determinado produto que ela já tem ICMS ali embutido, você está pagando o total do produto e ela está incluindo o ICMS ali. Então, se você já paga ali o ICMS, teoricamente você deveria pagar na saída só sobre a margem de lucro, ou seja, só sobre aquilo que você agregou ao produto, tá? Porque ao custo dele você já pagou. E é o que acontece na prática quando você paga sobre o total e subtrai o que pagou na compra, ok? Ficou claro isso, pessoal? Alguém tem dúvida com relação a isso? Porque isso vai cair bastante questão disso daí na prova, hein? Então, por exemplo, um produto que foi... Quando se fala guerra fiscal entre os estados, é quando, por exemplo, o ICMS do estado do Paraná ele é inferior ao do estado de São Paulo, e uma vez cobrado o ICMS lá no estado do Paraná, não será cobrado aqui no estado de São Paulo? Esse mesmo produto? Então, aí outra coisa, Leandro, a gente vai falar já sobre as alíquotas dos estados aí, essa famosa guerra, tá? Aqui é só sobre a não cumulatividade, mas a gente já vai falar sobre isso. Então, mas quando você... Tá, tudo bem, vamos lá. Professor, eu achei um pouco confuso essa parte aí, eu não entendi direito, não. Essa parte de que não acumula... Eu sei que você já explicou na outra aula, eu entendi mais ou menos, mas assim... Tá, Karina, então vamos lá, que agora você vai entender, então. Olha só. Karina. Ah, tô ouvindo. Karina, então olha só. Você tem uma empresa, comércio de cadeiras, ok? Sim. Ok. Beleza, Karina? Sim.
Karina, tá ouvindo? Tô ouvindo, não tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Então, o teu produto são cadeiras, tá bom? Quando você vai comprar esse produto para revender, a empresa que te vendeu lá, como que ela forma o preço dela? Ela vai colocar toda a matéria-prima, todos os impostos que ela paga, mais a margem de lucro dela, ok? E aí ela forma o preço final dela para te vender essa cadeira, tá bom? Então essa cadeira que você está comprando lá do Leandro, que é a indústria, ele colocou lá a matéria-prima, colocou a margem de lucro e colocou os impostos, inclusive o ICMS. E aí, no final das contas, ele chegou no preço de R$100 nessa cadeira. Você pagou R$100. Quando você pagou R$100 aí, você pagou pela matéria-prima do Leandro, você pagou pela margem de lucro e pagou os impostos que o Leandro já reteve lá e recolheu, ok? Inclusive o ICMS, tá bom? Sim. Beleza? Tá, até aí eu entendi. Tá. Então, o que que acontece? Você comprou essa cadeira por 100 e aí você não vai fazer nada, você não vai agregar nada. Você vai simplesmente revender ela por 150 para você ganhar 50 em cima, ok? Quando você vai vender, você apura o ICMS em cima do total da venda, ok? Então, se você apura o ICMS em cima do total da venda, você vai pagar ICMS em cima de 150, tá? Então, nessa operação, nós pegamos aí 150, você aplica 18% de ICMS, você vai pagar R$27 de ICMS sobre 150. Você concorda que dos 150, 100 você já pagou ICMS quando você pagou para o Leandro, que ele já tinha recolhido? Então, o 100 do Leandro, ele já tinha 18% de ICMS, que é R$18? Sim, eu já tinha pago esses 18 do imposto. Então, se você não abater esse 18, você concorda que você vai pagar o imposto total sobre os 150, que vai ser os 27, que aí tem os 18 dele, mais a diferença que é a sua margem de lucro? 11. Aí eu estaria pagando 2 vezes? Aí você estaria pagando sobre os 50, que é o seu lucro que você colocou no produto, e estaria pagando 18% sobre os 100, que o Leandro já pagou esse imposto lá atrás. Então não teria sentido você acumular e pagar novamente, porque quando você comprou, você já pagou no preço. Por isso, não cumulativo. Então, você abate esse 18 que o Leandro já pagou lá atrás e cobrou de você no preço, nos R$100, você abate do imposto que você apurou no total da saída. Ela pagaria 11. E isso significa exatamente não a cumulatividade. Ou seja, você deveria pagar imposto apenas em cima dos 50 que você colocou como margem de lucro, que seria os R$9. Entendeu? Entendi a questão de por que não acumula. Agora eu entendi. Beleza. Alguém mais não tinha entendido essa questão da não cumulatividade, pessoal? Eu não tinha entendido, mas agora ficou claro também. Ótimo, Gislene. Isenção e não incidência, pessoal. Acho que foi, não sei se foi a Dani que perguntou da outra vez sobre isenção. Foi você, Dani? Bom, não sei, mas vamos lá. Qual que é a diferença de isenção e não incidência? Artigo 155 da Constituição Federal, parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte, nós falamos agora da não cumulatividade, e no item 2 aqui, ele fala isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, tá? E aí nós vimos que não aplicará crédito, que a gente está falando aí da não cumulatividade. Então, qual que é a diferença entre isenção ou não incidência? Qual que é a diferença entre isenção? Qual que é a diferença entre a alíquota zero? Qual que é a diferença entre a suspensão? Qual que é a diferença entre o diferimento do imposto, né? A imunidade? E aí, o que vocês acham? Não incidência, não nascimento da obrigação tributária. Quando nós estamos falando que o imposto ele não tem incidência, pessoal, ele nem gerou
a obrigação tributária. Ele não gerou base, né? Esse imposto ele nem nasceu. Tá? Então, quando a gente está falando de não incidência, nós estamos falando de uma operação que ele nem, não tem nem previsão de incidência nenhuma nele, desse imposto. Tá? Então, por exemplo, se a gente está falando de transporte, a gente está falando de transporte interestadual, intermunicipal, tem incidência de ICMS? Tem, né? Já ficou claro que tem incidência de ICMS. Claro. Tá? E aí, o que vai ser o ICMS na operação? O serviço que você cobrou do devido frete, ok? Mas se for um transporte municipal girado dentro do município, ele tem incidência? Não. Então, ele é um produto que ele não vai precisar, por exemplo, quem faz transporte só intermunicipal na hora que abrir, não precisa nem de inscrição estadual. Por quê? Porque não responde para o Estado, então não tem incidência, tá? Se a empresa ela vai fazer um transporte interestadual com o carro dela, ela tem que pagar ICMS? Sim. E aí, pessoal? Olha que pergunta interessante para a prova. A empresa ela tem frete próprio, ela vai fazer um frete transportar uma mercadoria dela daqui de São Paulo lá para o Ceará. Ela tem que pagar ICMS sobre essa operação? Olha só, é uma operação interestadual. Sim, né? Ah, boa pergunta. Ela não tem custo com o transporte, né? E o ICMS não, ela tem um. Agora pegou agora. Ela tá circulando a mercadoria, então tem que pagar. Mas ela paga sobre o transporte. Tem que pagar. Então, mas ela paga sobre o transporte, né? Serviço de transporte. Ela paga. E se o transporte é dela, ela não tem custo com o transporte. Custo ela tem. Não, porque ela tem combustível. Ela tem combustível, funcionário, tem manutenção. desgaste, manutenção, Mas ela não tem ICMS. Acredito que não, agora. Se bem que no direito ou é ou não é, né? Não tem um achismo. Mas vamos lá, vamos aguardar. E aí, pessoal? Tem ICMS ou não tem ICMS essa operação? Eu acho que não. Eu não vou nem responder. Acho que eu não vou nem responder essa daí, vou deixar para a prova. Boa. Já vai treinando. Mas pelo que você explicou, tem, né? Por se tratar de uma como é que fala? De uma carga interestadual, né? Mas o transporte é da empresa, não é terceiro. É isso que eu estava perguntando. Aí minha cabeça tá assim, lero, não sei mais nada. ICMS é da prestação de serviço de transporte. Ele não está prestando o serviço. Tá falando, fazendo, né? Exato, Gi, exatamente. Oh, meu Deus. Então, pessoal, ó. Que legal, né? Essas questões. É exatamente isso, né? Quando a gente está falando de um pagamento de um tributo, geralmente esse tributo ele é pago em cima de uma renda ou de um lucro que você está oferindo, né? Quando a empresa ela faz o próprio frete dela, o próprio transporte, ela tem custo, né? O Leandro falou, não tem custo, tem custo. Mas ela tem lucro nessa operação? Ela não tem lucro. Ela não tem lucro. Se ela não tem lucro, ela não tem que pagar ICMS. Tá? Então, essa é uma das exceções da aplicação do ICMS sobre o transporte. Então, quando você fala de transporte intermunicipal, não tem ICMS. Quando é transporte próprio da própria empresa, ela também não tem ICMS, porque não é atividade fim dela o transporte. Agora, se essa empresa ela tem lá o caminhão dela, e ela vai prestar um serviço de frete para uma empresa colega e vai cobrar por isso, aí sim ela teria o ICMS, porque ela tem lucro. Ah, agora sim, professor, ficou bem clarinho. Acabei de colocar o óculos. Ficou claro agora. Mas que é confuso, né?
Nossa. Confuso. Tributário às vezes por isso que eu falo, ICMS a gente tem que mastigar, porque dentro da área tributária é o tributo mais complexo para se estudar, o ICMS mesmo, tá, pessoal? Acho que quando eu finalizar essa faculdade, eu vou prestar mais atenção nessa matéria com o tempo, porque, sinceramente, é interessante. Tô vendo que tínhamos 36 na sala, agora só tem 31, então tem gente que já desgostou da matéria e já foi embora, mas vamos em frente. Então, professor, Tem jeito, como é que faz com que uma empresa aqui... Oi. Como é que faz que uma empresa que está levando o seu produto para outro estado não pode colocar junto no meio das suas mercadorias o produto do amigo? Do amigo não pagar imposto? Não, a questão não é essa, Leandro. A Olha questão só, é se você está tendo lucro ou não. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Um cliente meu esse final de semana, ele tinha um frete lá para, não sei se foi Mato Grosso, tá? E aí na hora de fazer o conhecimento, você faz o conhecimento e faz um outro documento chamado manifesto. Quem é da área fiscal conhece, tá? Sim. E quando você faz o CTE, né, que é o conhecimento de transporte eletrônico, você tem que informar todos os produtos que você está levando. Você tem que informar as notas fiscais, inclusive, desse produto que você está levando. Tá? Então, não dá para você colocar um produto lá, gambelar lá e achar que vai passar. O que aconteceu? O meu pessoal aqui, inclusive, comeu bola, e aí tinha duas notas, né? Eles estavam levando mesa e cadeira. O meu pessoal colocou só a nota da mesa, não colocou a nota das cadeiras no CTE, e levou embora. Chegou lá na fronteira, parou. A fiscalização parou, e na hora que olhou o conhecimento de transporte eletrônico, viu que lá só indicava a nota fiscal das mesas, mas não estava a nota fiscal das cadeiras. Eles aprenderam a empresa, o transporte, né? E só liberaram quando nós pagamos uma multa de R$1.000, que inclusive foi prejuízo meu, né? Por conta do erro do meu pessoal aqui. Mas vocês entendem que é tudo muito bem amarrado hoje? Não tem como você colocar um produto, porque na hora que passar lá na fronteira, eles vão fiscalizar os produtos, eles vão ver se a nota fiscal dos produtos está constando, inclusive, no CTE, que é o conhecimento de transporte eletrônico, e se tiver um produto que não esteja constando, vai ficar presa a mercadoria, você não vai prosseguir viagem e vai pagar a multa. Ou seja, pegou, pagou multa. Ou seja, ou faz certo ou está arriscado a pagar multa, ou ter que voltar para trás com a carga, ou ter a carga apreendida. Tá? Então, hoje, quando a gente fala de transporte, e aí quando a gente está falando ainda, pior ainda, de enviar mercadoria para outro estado, isso vem muito dentro do que você falou de guerra fiscal, tá? Se não tiver tudo certinho, porque o outro estado, na hora que ele vai fiscalizar, ele quer saber se está tudo certo, se vai entrar lá tudo certo. E você sabe para quem que foi essa multa que nós pagamos? Para o estado do Mato Grosso. Para o estado. Do Mato Grosso. Não foi nem para São Paulo. Mas para entrar lá, teve que pagar essa multa. E aí eles fizeram, porque como foi só um erro procedimental, não teve problema, né? Maiores, né? Foi só um erro documental. Foi só o pessoal só esqueceu de citar no CTE essa nota fiscal das cadeiras, colocaram só das mesas, tá? Mas foi o suficiente para dar uma multa de R$1.000. Para aprender, né? Beleza? Então, por isso que eu falo, ICMS é complexo. Quando a gente está falando de ICMS para operações interestaduais, é pior ainda, tá? Porque é muito detalhe, tá? Então, pessoal, a não incidência é exatamente isso, não nascimento da obrigação tributária, tá? Então, uma operação que não tem incidência, ele não nasceu a operação tributária referente àquele tributo naquela operação. É o caso do transporte efetuado através da própria empresa, é o caso do transporte municipal, desculpa, é o caso do transporte municipal, né? É o caso que nós falamos aí de provedor que não tem incidência de ICMS, tá? Então, não tem obrigatoriedade, não tem nem o nascimento desse tributo, tá?
operação produto onde não incide numa base de cálculo, tá? Não vai gerar nem base de cálculo para esse imposto, tá? E aí a gente fala de não incidência, tá? Olha só, o inciso 10, não incidirá sobre operações que destinam mercadoria para o exterior, nem sobre serviço prestado a destinatário no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações posteriores. Aqui nós falamos daquela poucas possibilidades que se tem de acumular crédito. Lembra que nós falamos da possibilidade de acumular crédito, que você pode, inclusive, transferir esse crédito para outras empresas, tá? Então, nesse caso, sempre que tiver uma não incidência, tá? Ou ainda que seja uma isenção, tá? Numa operação posterior e alguma lei específica permitiu o aproveitamento desse crédito, aí você pode sim fazer o aproveitamento dele e transferir para outras empresas. E é aí que a gente fala que essa é uma forma de compensação de imposto, né? Pós-gerado a base de cálculo, né, a obrigação tributária, né, uma das poucas formas que nós vimos lá quando nós falamos do planejamento tributário, de se diminuir o imposto pós a geração da base tributária, pós geração da obrigação tributária, dentro daquele gráfico que nós vimos. Lembram? Aquele gráfico enorme lá, né? Que é difícil de... Aquele gráfico enorme lá. Então, o que acontece? A não incidência, tá? Ele tem previsão legal, tá? A remessa para o exterior é uma das possibilidades de não incidência, tá? Mas ainda sobre operações que destinem a outro estado petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis, líquidos e gasoso, derivado de energia elétrica, sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º, nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades radiodifusão sonora e de som, e imagens e recepção livre e gratuita. Esses casos aqui é porque está dentro da questão da imunidade. E a isenção? Nós falamos agora da não incidência. E a isenção? Nós falamos que a não incidência não deixa nem gerar obrigação tributária, não é isso? No caso da isenção, o fato gerador acontece, então. O fato gerador acontece. Olha só a definição. Isenção é a exclusão por lei de parcela da hipótese de incidência, sendo objeto da isenção a parcela que a lei retira dos fatos que realizam a hipótese de incidência da regra de tributação. A isenção é a exceção feita por lei à regra jurídica tributária. Olha essa definição. Isenção é exceção feita por lei, ou seja, a lei está garantindo, né, uma exceção à regra. Qual que é a regra? A regra é a geração do tributo, tá? Só que por algum motivo, determinada lei está garantindo essa exceção à regra, ou seja, está isentando esse produto por algum motivo da tributação, ainda que o seu fato gerador ele tenha a natureza de oferir esse imposto. A Zona Franca de Manaus, né? Oi? A Zona Franca de Manaus é uma área que tem isenção tributária. Tem isenção, né? Sim, tem algumas operações. E aí nós estamos falando nem de produto, estamos falando de operações. Tá? Mas tem produtos que realmente tem legislação que isenta esse produto de tributo, ainda que a sua natureza seja de se gerar o ICMS, alguma lei específica vai tirar dela essa obrigação tributária, tá? Vai isentar ela dessa obrigação. Isso muitas vezes se dá por um interesse do Estado, por um interesse do determinado ente para que aquele determinado produto circula. Então, quando você fala aí, por exemplo, vamos isentar o arroz de ICMS para que possa chegar mais barato na mesa do consumidor, tá? Ou seja, você está tirando, ainda que seja um produto que tenha na base dela a obrigatoriedade de geração, de produção do ICMS,
tá? Essa determinada lei vai isentar ela de recolher aquele produto. Então, assim, você apura tudo certinho, mas você não precisa recolher porque é a operação isenta, ou é um produto que está isento aí por conta de uma determinada lei, tá? Então, incidência não gera base de cálculo, isenção gera base de cálculo, porém você fica isento de pagar o imposto por força de uma determinada lei. Beleza? Professor, o senhor poderia dar um exemplo concreto desses dois, isenção e... O Leandro acabou de falar um exemplo concreto aí, as próprias operações na Zona Franca de Manaus. São operações que, por força de incentivo naquela região, acaba isentando algumas operações de imposto, tá? Outra também, que acontece muito, são produtos da cesta básica. Geralmente são produtos que o governo isenta de pagar imposto, tá? Não que não gere incidência, ele gera incidência, mas o governo isenta para quê? Porque é produto da cesta básica, então para que chegue mais barato à mesa do consumidor. Tá? Essas são as formas de isenções. E como ela está muito ligada à lei, o Lucas, vai depender muito da necessidade do ente. Então, determinado ente tem uma necessidade em cima de um determinado produto de isentar de pagar imposto para que esse produto possa circular, para que possa chegar mais barato, né, para que ele possa circular mais livremente. Então, vem a determinada lei e vai lá e fala, ó, a partir de hoje os produtos classificados na NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, né, nas posições tal, ficam isentas de recolhimento de imposto. Ou seja, simplesmente não vai se apurar imposto nesses produtos, embora a base de cálculo dele seja gerada. E a grande diferença, quando a gente fala de não incidência, aí, como você falou, exemplo de não incidência, eu já dei o próprio frete de uma empresa que é transporte próprio, o próprio frete intermunicipal que não incide, quando você vai fazer a escrituração, que você pega lá a base de cálculo, o imposto que não tem incidência, ele nem vai aparecer. Se ele tiver lá no livro, ele tem um campo de não incidência, mas dependendo da empresa, ele não tem nem inscrição estadual. A isenção, ele vai ter a base de cálculo, né, valor contábil, e aí lá no final ele tem o campo isenção, e aí esse valor ele vai lá para a isenção, porque não tem nem se apura imposto ali, dentro dessa escrituração fiscal. Entendi, professor. Obrigado. Alguém mais tem dúvida com isenção e não incidência, pessoal? Eu tenho todas, professor. Quem? Eu. Diga. Estou falando, eu continuo tendo dúvida, professor. Por favor, libere esses slides para a gente, eu te imploro. Rosenilda, mais fácil de você entender tirando dúvida agora do que olhando slide. Não, porque agora não dá para ficar falando ao vivo, é meio complicado. Sou tímida. Não é, gente, a hora de tirar... Aqui é aula, eu erro pra caramba aqui com o professor, eu falo cada bobagem aí. A hora de essa é a hora. É agora. Mas não adianta você pedir, que vocês são asfixiados, né, nos slides, vocês adoram, né? Eu até acho bacana, vocês querem ter o material. Mas a hora de tirar dúvida é agora, porque você vai ler e não vai entender. Tributário é uma matéria complexa, não é uma matéria fácil. Então, se tem dúvida, o Lucas teve dúvida aí, sanou, não sanou, Lucas? Sanou, sim. A Karina teve dúvida lá atrás também, sanou a dela e da Gislene, que também tinha a mesma dúvida. Tá? Mandar o slide, eu mando. Mas não, é importante... É que assim, na hora que você explica, fica claro, só que depois eu esqueço. Por isso que é bom ter um material. Porque aí, depois escurece. Eu dou uma lida, sabe? Depois escurece. Mas os slides vão sim, tá bom? A sua pergunta... Assim, mas também ajuda muito a escrever o que o professor está falando. Eu escrevo tudo. Eu escrevo, mas assim, é bom ter, né? É um material legal para a gente ter também. Vai, pode ficar tranquilo que eu vou mandar, tá bom? Obrigada, professor. Então, olha só, pessoal, nós vimos aqui a isenção, vimos a não incidência e a suspensão. É o adiamento do pagamento do imposto. Agora, o que é importante? Porque isso vai cair na prova, hein?
eu vou colocar lá na prova, a suspensão é o adiamento do pagamento do imposto, sendo que esse pagamento será feito por outro contribuinte. E aí, olha aí, ó, a pegadinha aqui, quando eu falo diferimento. Diferimento é o adiamento do pagamento do imposto, sendo que esse pagamento será feito por outro contribuinte. Então, esse é o diferimento. Quando eu estou falando de suspensão, é o adiamento do pagamento do imposto, sendo que esse pagamento será feito pelo próprio contribuinte. E, ó, eu vou cobrar isso aí na prova, e vocês, todo mundo, vão errar. Tá, professor, deixa eu ver se eu entendi. A suspensão é do outro contribuinte, certo? Não. Olha aí o enunciado. Definição, entendi. Entendi a definição, Então, entendi. Então, só para a gente matar aqui, pessoal, o que é a suspensão do imposto? Suspensão do imposto é quando, por força de alguma legislação, tá, uma determinada lei suspende a obrigação de pagar esse imposto para que ele seja pago posteriormente, mas a obrigação é do próprio contribuinte. A suspensão se aplica ao próprio contribuinte. Então, é o próprio contribuinte que ele vai deixar momentaneamente de pagar esse imposto, mas num determinado momento lá na frente ele vai ter que pagar, tá? Então, ele só está suspenso. Tem alguns produtos que tem legislação que traz essa suspensão do imposto ali na hora, para você pagar em outro determinado momento, tá? Então, por exemplo, quando você faz uma operação triangular, tá? Na qual você faz uma venda, não vamos falar triangular, vamos falar de uma venda para entrega futura, tá? Quando você faz uma venda para entrega futura, o que você faz no documento fiscal? Você emite a nota fiscal, ok? E aí, só que naquele momento, você não vai mandar a mercadoria. Por quê? O Leandro, ele tem lá uma fábrica de cadeira, tá? Aí a Karina quer comprar do Leandro 10 cadeiras para ela revender, beleza? Só que o Leandro vai fabricar ainda, ele precisa de um prazo de 30 dias para entregar essa cadeira, tá? Mas ele precisa que a Karina pague antecipadamente. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma nota de venda para a Karina dessas 10 cadeiras, tá? Que é uma venda para entrega futura, ou seja, ela recebe o documento fiscal, ela paga, só que ela vai receber o produto futuramente. O ICMS, como ele gera em cima da circulação de produto, essa nota fiscal ele vai sair com um dispositivo da lei chamado imposto suspenso, conforme lei tal. Tá? Porque essa operação, nesse momento, essa operação está suspensa a obrigatoriedade do recolhimento desse ICMS. Tá? E ele vai pagar esse ICMS quando ele, daqui 30 dias, circular o produto, quando ele mandar as cadeiras. Então, ele vai fazer uma outra nota de remessa de venda futura. Então, ele vai remeter essas cadeiras. Então, nesse momento, ele vai pagar o ICMS. Tá? Então, na hora que ele mandou a nota para receber, ficou suspenso, porque a operação está suspensa da cobrança do ICMS, porque ele não mandou o produto. Na hora que ele manda o produto, aí sim ele paga ICMS, ou seja, cai bem aqui na definição da suspensão, que fala o seguinte, é o adiamento do pagamento do imposto. Então, ele adiou o pagamento do imposto na hora que ele auferiu esse valor, na hora que ele recebeu e emitiu o documento fiscal, ele adiou o pagamento desse imposto para o futuro, na hora que ele vai entregar as cadeiras, tá? Sendo que esse pagamento será feito pelo próprio contribuinte, o próprio Leandro terá que fazer esse pagamento. Então, essa é a chamada suspensão tributária, beleza? Entendeu tudo, Kívia? Professor, então a mercadoria, a nota que vai acompanhar a mercadoria não é a de venda, é a de remessa, quando for fazer a entrega. Isso, exatamente, porque a de venda já foi anteriormente com suspensão do imposto. Então é a chamada venda para entrega futura. Tá, entendi. Então, essa é a suspensão, pessoal. E o diferimento? Quando eu falo que eu estou diferindo o imposto, eu também estou suspendendo o pagamento desse imposto para uma operação futura, tá? Mas tem outra natureza, tá? No diferimento, você adia, você suspende a obrigação do pagamento desse imposto para que outro contribuinte posteriormente pague esse imposto.
diferente da suspensão. Então, olha só, quando eu estou diferindo, acontece muito no produto chamado sucata. Tá? Então, eu tenho uma empresa lá, e aí é uma empresa de plástico, tá? E eu fabrico vários produtos, e aí na hora dos cortes vai sobrando aquele plástico. Isso aí é chamado sucata, tá? Teoricamente, quando eu vendo isso, teoricamente, teria que pagar ICMS, porque não deixa de ser produto. Tem produto ali agregado nesse plástico, né? Então, a resina, toda a matéria-prima, o esforço que foi feito ali, ele agrega valor, tá? Então, se eu estou vendendo isso para outra pessoa, teoricamente, eu teria esse ICMS. Só que essa sucata, ele é um produto que não me agrega valor, né? Então, o que acontece? Quem compra sucata de mim, compra para reutilizar em outro produto. E é na hora que ele reutilizar nesse outro produto que ele vai pagar o imposto. Então, por isso que a operação, quando eu vendo sucata, ele vai com o imposto diferido. Ele vai com o diferimento do imposto. Por quê? Quem vai agregar valor nessa sucata para ganhar em cima, para oferir lucro, para fazer um novo produto e revender, é quem comprou de mim essa sucata. Tem gente que faz o seu produto tudo em cima de sucata. É ele que vai pagar esse imposto na hora que ele vender esse produto, na qual se originou da sucata, que aí passou a ser matéria-prima. Então, a sucata é um dos exemplos de produtos na qual tem o ICMS diferido, tá? E o que é o diferimento? É o adiamento do pagamento, assim como a suspensão, tá, do imposto, sendo que esse pagamento será feito diferente da suspensão, que é pelo próprio contribuinte, será feito por outro contribuinte. Ou seja, aquele que eu vendi a sucata, aquele que comprou a sucata, na hora que ele industrializar essa sucata, fizer um novo produto, é que ele vai pagar esse imposto agregando todos os valores, tá? Então, se eu vendi uma sucata para ele de... sei lá, 5 quilos de plástico, de sucata de plástico, e eu cobrei R$100 dele, tá? Dentro desse valor de R$100, aí ele usou essa sucata, produziu um novo produto, na qual virou R$200. Ele vai pagar imposto sobre os 200, não vai? Do ICMS? Vai. E aí ele não está pagando ele não está pagando sobre o total do produto, inclusive sobre o 100 que ele pagou para mim? Perfeito. Sobre o que ele pagou para mim tinha ICMS, aí a gente não está falando da acumulatividade. Por quê? Quando eu vendi para ele, não foi com diferimento do ICMS? Não foi com imposto suspenso? Foi, mas o sucata não vira produto base para ele? Então, só para fechar o raciocínio. Quando eu vendo a sucata, eu pago ICMS? Não. Porque você não ofere lucro na sucata, mas... Eu ofero lucro. Tem lucro. Se você tem lucro na sucata. Hã? Então você tem lucro na sucata. Pode ter lucro. A questão não é essa, tá? Geralmente você vende a sucata com preço de custo, tá? Mas você pode... A questão não é o lucro que está determinando. A questão é o tipo do produto, tá? O que a gente tem que pensar é o seguinte. Quando eu vendo sucata, tá? Se eu vendo sucata para ele... que vai reindustrializar e essa sucata vira matéria-prima para ele, por força de ser sucata, tem o diferimento do imposto. Ou seja, na hora que eu vendo para ele R$100, eu não vou pagar 18% do imposto, porque a legislação permite diferir esse imposto. O que é diferir? Postergar para ser pago lá na frente. Então, na hora que eu vendo para ele, não tem imposto. Então, ele não está pagando ICMS. Tá? Porque se eu estivesse vendendo para ele como matéria-prima comum, teria pago os 18% do ICMS, então ele, na hora que ele fosse vender, ele ia bater os 18%. Como eu estou vendendo com suspensão, que é o diferimento desse ICMS, então ele está comprando sem ICMS. Então, na hora que ele vender, e aí ele transformou em 200, ele vai pagar o ICMS sobre o 100 que ele colocou, que ele agregou, mais o 100 que ele comprou de mim, ou seja, o Estado não perde. Ele paga tudo. Por isso que ele é o terceiro. Por isso que ele é o... Vocês entenderam, pessoal, que o Estado não perde nunca? O pagamento do imposto feito por outro contribuinte, né? Sim. Entendi. Porque na hora que ele transformou isso num novo produto, que é a sucata, né, ele não pode se creditar nem desse imposto na entrada, porque ele foi sem imposto, que eu não paguei imposto, porque por força de lei estava diferido, mas na hora que ele vende, ele paga sobre o total da operação.
isso é apenas uma forma de tirar a obrigatoriedade de um produto que, teoricamente, viu, Leandro, não teria lucro, porque tem muita empresa que vende sucata com lucro. É uma forma de burlar o fisco. É correto? Não é correto. Mas tem muita empresa, tem muita indústria que usa esse meio para burlar o fisco. Ele manda matéria-prima para um determinado cliente como sucata. E aí ele tem um refresco no caixa dele. Por exemplo, esses caras que trabalham com ferro, se vira, mas você pega essa lixeira aí, você vê que as lixeiras ela tem um formatinho de alguma coisinha, ela tem um formato que com certeza foi uma prensa que tirou o produto ali que ela vai utilizar para a confecção do produto dela e vende depois aquela chapa toda furadinha e as pessoas vão, outras empresas, vendem como sucata, aí os caras vão lá e trabalham, dobra, faz a dobrar, né? E vende a lixeirinha lá. Uhum. É um exemplo disso, né? Sim. Mas vocês entenderam, pessoal, a diferença entre suspensão e diferimento, para no dia da prova não errar essa questão? Sim, diferimento, o imposto pago por outro, pode ser qualquer um. E o adiantamento... Agora está claro, né, professor? Vamos ver no dia da prova se vai lembrar. Professor. Mas, claro. Oi, Karina. Eu queria entender só que tipo de produto pode ser chamado de sucata? Sucata é todo o resto, né? Já, na verdade, rebarba, de produto que uma determinada empresa, ela não vai utilizar, não presta para nada mais, né? Então, por exemplo... Ferro velho, né, professor? Oi? Ferro velho é considerado sucata, né? Mas assim, Karina... Sai catando e vendendo nos ferro velho, né? Karina, o que acontece, Karina? Olha só. Você, de repente, você é uma empresa que você fabrica... agora você não revende, você fabrica cadeira, ok? Sim. Aí, na hora de fabricar a cadeira, você tem lá toda a armação e você tem o couro que você cobre a cadeira, não tem? Sim. Quando você corta esse couro, sobra um monte de rebarba. Essas rebarbas, para você, não tem mais utilidade nenhuma. Mas tem outra empresa que utiliza essas rebarbas, né, para a fabricação de outros produtos. Assim como plástico, assim como o resto de ferro, que para você não tem mais utilidade. Então, tudo aquilo que para você não tem mais utilidade, né, que você vai de alguma forma amontoar aquilo e jogar no lixo, pode ser considerado, pode ser vendido como sucata. Entendi. Tá? Pessoal, sucata tem o diferimento do imposto do ICMS, tá? Mas não tem dos outros impostos, tá? Teoricamente, do imposto de renda também tem, porque é imposto só sobre a renda, mas não teria aí sobre o PIS, o COFINS, que é sobre o faturamento. Agora, tem algumas legislações que também isentam, tá? Mas aí é legislações específicas, tá? Mas ficou claro, Karina, o que é sucata? Ficou, entendi. É a mesma coisa, no plástico, mesma coisa, empresas de vidro, né? Tudo aquilo que você, no teu processo industrial, não te serve mais, pode servir para terceiro e aí você pode vender como sucata, tá? Então, esse é o diferimento do imposto, tá? Antes de entrar aqui na diferença de alíquota, pessoal, já vai dar... Até que horas que é a nossa aula? 10 horas? Ó, antes de entrar na diferença de alíquota, vamos falar nós falamos aqui, mas não falamos de um chamado redução de alíquota, redução a alíquota zero. Tá? Redução de alíquota zero, pessoal, assim como a isenção, também é uma forma de tirar o imposto de um determinado produto, ok? Mas por que alguns produtos é utilizada a redução à alíquota zero? Porque geralmente é uma situação momentânea, tá? Então vai se diminuir a alíquota, a base de cálculo desse produto, de forma que a alíquota chegue a zero, tá? E aí tem algumas leis que trazem essa redução na base de cálculo,
fazendo com que a alíquota chegue a zero. Isso também é para incentivar determinados produtos também, tá? Para incentivar a comercialização de determinados produtos. Então, quando a gente fala, a gente tem a não incidência, nós temos a isenção, nós temos suspensão, nós temos diferimento, temos redução à alíquota zero, tá? São formas de tirar, naquele momento, a obrigatoriedade do imposto, né? Fora a não incidência, que ele nem gera base de cálculo, todos os demais gera base de cálculo, tá? Mas por algum motivo tem alguma suspensão desse imposto, ou uma isenção, uma suspensão, diferimento, ou uma redução na alíquota zero, tá? E aí muitas vezes o governo usa a redução à alíquota zero para baixar, para tirar o imposto de um determinado produto, tá? Mas ele pode aí daqui 6 meses ir lá e voltar à alíquota normal, tá? Porque quando atingir o objetivo do Estado para aquele produto, aí volta a alíquota normal e passa a cobrar o imposto devido, tá? Isso acontece muito naquelas linhas brancas, né? Muitas das vezes aí o governo traz legislação para reduzir a alíquota zero daqueles produtos da linha branca, que são aqueles produtos de utilidade, tá? E aí nós temos outra coisa chamada no ICMS, que inclusive está sendo pauta de discussão na nova reforma tributária, seletividade. Tá? E o que é a seletividade, pessoal? Seletividade é você pagar imposto sobre aquele, vai pagar mais imposto sobre aqueles produtos seletivos, sobre aqueles produtos que não são produtos básicos, tá? Então são produtos como cigarro, como bebida, tá? Que aí vem com até a alíquota de ICMS para esses produtos são maiores, 25%, né? Diferente, onde a alíquota interna de São Paulo é 18%, esses produtos têm 25%. Tá? E aí depende muito do produto. Na discussão que está tendo na reforma tributária, tá? Se discute muito essa questão do imposto sobre o valor adicionado e sobre a questão da seletividade, tá? Nós não vamos falar sobre isso, porque isso aí vai ser objeto de trabalho para a gente aí para o próximo bimestre. A questão dessas reformas tributárias, como que quais são as propostas de como se cobrar, tá? Da seletividade, do imposto sobre o valor adicionado, o que é o valor adicionado, beleza? Nós vamos falar sobre isso e vai ser objeto de trabalho para o próximo bimestre, tá bom? Beleza. E aqui nós vamos falar da diferença de alíquota, tá? Mas como já é 9 horas, a gente vai fazer o intervalo e aí a gente volta falando da diferença de alíquota, que é o que gera aí o que o Leandro falou no começo da famosa guerra fiscal, tá bom? Valeu, professor. Que matéria, hein, minha gente?